Era de interesse dos ingleses que Joana d'Arc fosse morta. E era de interesse do juiz, o bispo, se tornar arcebispo. E quem tinha o poder de então tornar-lhe arcebispo? Os ingleses. Era de interesse também do cônego, que fazia às vezes de promotor, obter também favores ingleses. O julgamento de Joana d'Arc foi um julgamento vendido, foi um julgamento acometido de forças que não tinham nada a ver com a boa justiça, foi um julgamento já de cartas marcadas, onde o juiz era corrupto e estava a serviço dos ingleses, onde o promotor da mesma forma. Amigos, hoje voltando à continuidade de nossa série Os Grandes Julgamentos da História, inspirada neste livro aqui, que tem o mesmo nome, Os Grandes Julgamentos da História, organizado pelo professor José Roberto de Castro Neves. Hoje vamos falar de outro julgamento dominado por grande justiça. Julgamento, portanto, imparcial, tendencioso. Vamos falar do julgamento de Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma camponesa francesa, nasceu em 1412, num pequeno vilarejo da França. O contexto em que viveu Joana d'Arc, em primeiro lugar, é o contexto da chamada Guerra dos 100 Anos. A guerra travada entre Inglaterra e França, que durou em verdade 116 anos. A Inglaterra estava dividida, estava em guerra civil, porque o rei inglês pleiteava para si, por direito de nascimento, o trono francês. Parte dos franceses pendiam para o lado deste rei inglês. Outra parte de franceses queriam livrar-se dos ingleses. Também nesse contexto, a Europa vive o chamado período da Inquisição, período bastante duro para a Europa, como também para todo o Ocidente daquela época. Joana, então, nascida, como disse, no vilarejo em 1412, consta que a partir dos 13 anos começa a ter visões de santos e anjos, que nesse contexto de guerra, que neste contexto onde boa parte da população francesa deseja libertar-se do jugo inglês, anjos e santos, segundo dizia Joana d'Arc, desde os 13 anos, a motivavam, a incentivavam, pasmem, uma garota, uma camponesa de 13 anos, a sair em busca de meios para livrar a França dos ingleses. Joana, então, segundo consta também pelos dados dos estudiosos, Joana escuta essas vozes, tem essas visões ao longo de 4 anos. Portanto, aos 17 anos, abandona o seu vilarejo, buscando se encontrar com aquele que era chamado o Delfim, aquele que boa parte dos franceses consideravam que era o herdeiro legítimo do trono francês. E, portanto, Joana sai e misteriosamente, ou alguns como queiram, milagrosamente, consegue estar na presença, consegue alcançar e adentrar ali a presença das principais lideranças da resistência francesa e do próprio Delfim, daquele que se tornaria futuramente o rei Carlos VII da França. Joana então conta das visões que tem, conta das vozes que ouve, conta da missão que, segundo ela, os santos e os anjos lhe deram, lhe ordenaram, e após horas, dias de sabatina por autoridades eclesiásticas, eles concluem que Joana está falando a verdade, que Joana está de fato sendo guiada por espíritos de luz. E Joana, então, passa a contar, passa a ter à sua disposição, dada pelo próprio Delfim, pelo próprio herdeiro do trono, um exército.
com esse exército, em 1429, Joana pede permissão ao Delfim, futuro rei da França, futuro Carlos VII, a partir para a cidade de Orleans, pois a cidade de Orleans estava dominada pelos ingleses. Joana parte com seu exército para Orleans e vence a batalha e consegue expulsar os ingleses de Orleans. Dali em diante, Joana parte para a cidade de Reims. Lá também trava uma batalha dura com os ingleses, consegue expulsar os ingleses também daquela localidade, ao passo que nessa caminhada até Reims foi libertando todos os vilarejos. E lá em Reims, já na presença de todas as lideranças francesas que queriam libertar a França dos ingleses, participa da coroação do Delfim, que passa a se tornar ali Carlos VII da França. Joana, então, começa a organizar, junto agora mais ainda com o apoio do rei, uma empreitada para tentar libertar Paris dos ingleses. Parte então rumo a Paris. No entanto, ao cabo de batalhas penosas, é capturada por forças francesas contrárias ao novo rei francês e favoráveis aos ingleses. Esses franceses, inimigos da nova coroa francesa, vendem Joana para os ingleses. Os ingleses, então, resolvem deixar o julgamento de Joana ali para que os próprios franceses a julgassem. Então localizam quem é ali a autoridade daquela região que Joana fora capturada. Quem é que tem jurisdição para julgar Joana? Para fazer a acusação e para julgar. Naquela jurisdição tinha um bispo chamado Cauchon. E esse bispo, justamente com um cônego, um outro religioso que fez às vezes de promotor, passam ao longo de meses a formular uma acusação e desenhar um julgamento contra Joana d'Arc. Foi capturada, portanto, em 1929 e será julgada em 1429 e será julgada em 1431. Era de interesse dos ingleses que Joana d'Arc fosse morta. E era de interesse do juiz, o bispo, se tornar arcebispo. E quem tinha o poder de então tornar-lhe arcebispo? Os ingleses. Era de interesse também do cônego, que fazia às vezes de promotor, obter também favores ingleses. O julgamento de Joana d'Arc foi um julgamento vendido, foi um julgamento acometido de forças que não tinham nada a ver com a boa justiça, foi um julgamento já de cartas marcadas, onde o juiz era corrupto e estava a serviço dos ingleses, onde o promotor, da mesma forma. Joana d'Arc, após sofrer inúmeros interrogatórios ao longo de meses, Joana d'Arc, após ser submetida a inúmeros exames físicos na prisão para constatar sua condição, aspas, condição feminina, para constatar sua virgindade, Joana d'Arc foi violentada sexualmente dentro da prisão. E quando perguntada
indagada por que usava trajes masculinos, ela disse que fazia justamente, dentre outras razões, para se proteger dos abusos dentro da cadeia. Fora instado então a deixar de usar trajes masculinos, não a aceitou. Pouco tempo depois, o julgador, o bispo Cauchon, adentra a cela de Joana e lhe comunica que fora condenada à fogueira, ser queimada viva na fogueira e será executada em breve. Desesperada, Joana aceita então usar as tais vestes femininas, a deixar de usar as vestes masculinas e usar as femininas. Novamente violentada sexualmente, volta a usar as vestes masculinas para se proteger. O julgamento, como disse, de cartas marcadas, o desfecho já estava desenhado para Joana, porque tinha o interesse inglês atrás de tudo. Para Joana não tinha outra escapatória, outro caminho, senão a condenação a ser queimada viva na fogueira. Joana então é condenada por supostamente haver praticado bruxaria, heresia, sortilégio, invocação de demônios e idolatria. Na madrugada de 30 de maio de 1431, um dos auxiliares dos acusadores e julgadores adentra a cela de Joana e lhe comunica que às 8h30 da manhã seguinte deverá se fazer presente diante das autoridades eclesiásticas locais na praça onde será executada a sua pena, qual seja ser queimada viva na fogueira em praça pública. Às 8h30 da manhã, como previsto, uma multidão de mais de 10.000 pessoas assistiam Joana d'Arc ser posta e amarrada a uma fogueira e queimada viva. Joana, a camponesa, terminava ali, mas nascia uma lenda entre os franceses. Já naquele tempo, pode-se dizer uma santa entre os franceses. Tempos depois, a mãe de Joana d'Arc consegue reabrir o caso, demonstrar as arbitrariedades e as ilegalidades que haviam ocorrido, e o julgamento é anulado. Joana d'Arc, a memória dela pelo menos é reabilitada, ou seja, constatou-se que não fora uma criminosa, todas as acusações eram falsas e o julgamento havia sido sim tendencioso. Séculos depois, no início do século XX, para ser mais exato, o Papa Bento XV canoniza Joana d'Arc, sendo Joana d'Arc hoje uma das 3 santas mais reverenciadas e mais lembradas no território francês. O julgamento de Joana d'Arc demonstra que toda vez que a justiça é dominada e manipulada pela política e por interesses escusos, injustiças acontecem. Sangue é derramado de forma promíscua e a balança fica desigual. Até a próxima.